Bom dia, pessoal. Vamos a mais uma aula de história. Então, vamos lá. Pegar nosso livrinho, abrir lá na página 28. Nós vamos falar sobre o mercantilismo, tá? Mercantilismo, e vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre absolutismo também, tá certo? Mercantilismo é o capítulo 3, né? Da unidade 1. E vamos aproveitar e falar do capítulo 4 também, da unidade 1, capítulo 3 e capítulo 4, tá? Só para relembrar que nós voltamos no livro, né? Que nós estejamos nessas páginas, já fizemos páginas à frente, tá? Então, vamos lá. No capítulo 3, nós vamos falar sobre o mercantilismo. Então, o que seria, né, esse mercantilismo? O mercantilismo ele foi a primeira fase do capitalismo. No mundo, existem dois sistemas de poder, né? Um é chamado de capitalismo, o outro é chamado de socialismo, tá? Nós vivemos num mundo capitalista, ou seja, um mundo que é voltado para o consumo de produtos, né? O capitalismo vai existir uma grande concorrência entre as pessoas, né? Essa grande concorrência é em relação a cada indivíduo querer o melhor para si, né? Então, a gente estuda para poder ter um bom emprego. Isso faz parte do capitalismo. É uma concorrência que se tem no capitalismo, né? Onde nós concorremos uns com os outros, né? O melhor, né? O que é melhor sobressai, tá? Então, no capitalismo há uma concorrência, diferente do socialismo, que no socialismo tudo é de todos, entende-se o socialismo como tudo sendo de todos, né? O capitalismo não, o capitalismo tem a propriedade privada, a concorrência, então a minha casa, o meu carro, o meu trabalho, né? O meu salário, isso faz parte do capitalismo. Socialismo é diferente, socialismo é nosso, né? Ninguém é dono de nada e todo mundo é dono de tudo, tá? Ou seja, os bens de produção não são privados, eles são do governo, né? As casas são do governo, né? Então, tudo é do governo. Os salários deveriam ser iguais, tanto do lixeiro quanto do médico, do engenheiro, do pedreiro, né? Todos teriam os mesmos salários, pelo menos bastante equilibrados, né, os salários, o que não existe no capitalismo, tá? Então, a gente vai ver dentro do mercantilismo, essa prática capitalista, o surgimento do capitalismo no mundo, tá? Então é isso que nós vamos estudar agora dentro do mercantilismo, tá certo? Então o mercantilismo, eu falei para vocês, né, que ele surge na Europa e ele representa a primeira fase do sistema capitalista, tá? Então, é uma das fases desse sistema capitalista, que nós hoje estamos num sistema, vivemos hoje num sistema capitalista, né? Depois da primeira revolução industrial, da segunda, da terceira, nós já estamos na quarta revolução industrial, a revolução 4.0, tá? Que nós vamos estudar no ano que vem, no 8º ano, as revoluções industriais provocadas pelo capitalismo, tá certo? Bem, então vamos lá. O mercantilismo, então, é a primeira fase do capitalismo. E o que visa o mercantilismo? Ele vai visar altos lucros, tá certo? Então, ele visa altos lucros para quem? Para quem tem poder, né? Então, os lucros vão para quem tem poder, né? As pessoas são exploradas e o poder passa para aquelas pessoas que já têm condições financeiras, condições econômicas, sociais, né? Esse poder volta-se para essas pessoas, continua, né, nas mãos dessas pessoas, dos nobres, no caso aqui do mercantilismo. Então, ele visa altos lucros, né?
através das grandes navegações que nós já estudamos, né, o mercantilismo ele se torna ainda mais intenso, né, porque através das grandes navegações vão se fazer comércio, né? As grandes navegações surgiram com a intenção de procurar, né, um caminho mais próximo para chegar às Índias. Para quê? Qual era o objetivo? O objetivo de comercializar os produtos, né, passando por outro caminho que não fosse o Mediterrâneo, que foi o périplo africano, passando pela África, né, e os portugueses poderiam lucrar ainda mais. Então, olha, o lucro é uma outra característica do mercantilismo, tá certo? O comércio e o lucro, né? Há uma exploração colonial em cima do mercantilismo, ele provoca essa exploração colonial, né? Exploração das colônias, onde a metrópole vai até as colônias, tira de lá matéria-prima, explora mão de obra e leva essas riquezas para eles, para a metrópole. Tá? Existe a metrópole e a colônia. A metrópole é o país, né, a nação que vai colonizar a outra, que é chamada de colônia, tá certo? Então, a colônia ela depende da metrópole, ela fica dependente da metrópole, tá certo? Vamos colocar um exemplo. Macaé, só um exemplo, tá? Macaé seria a metrópole e o frade seria a colônia, tá? Por quê? Porque o frade depende, ele pertence a Macaé, ele não é independente de Macaé, tá certo? Mais ou menos, um exemplo mais ou menos assim, o que seria metrópole e o que seria colônia, tá? Vai haver, então, a exploração colonial, o fortalecimento dos monarcas e da burguesia vai existir através desse comércio, que eles vão obter lucro, né? A burguesia obtém lucro, se fortalece, se enriquece, automaticamente, né, a nobreza, os monarcas também vão se enriquecer, tá? Porque a burguesia vai ter que pagar impostos, taxas, né, e ao governo. Então, o governo também se fortalece, a monarquia se fortalece. Vai haver, diante desse mercantilismo, um desenvolvimento artístico e científico da sociedade e o Estado ele vai intervir na economia. Uma das práticas do mercantilismo é a intervenção do Estado na economia, tá certo? Então, o mercantilismo ele tem algumas dessas características, né, gerais, além de ter como características também o metalismo, o protecionismo e o pacto colonial. O que seria o metalismo? O metalismo seria o acúmulo de metais, ouro, prata, bronze, né? Acúmulo de metais. Isso faz parte do metalismo, além de uma balança comercial favorável. O que seria balança comercial favorável? Seria que o país teria que vender mais produtos do que comprar. Se o país vende mais do que compra, ele vai ter um lucro maior, né? Porque ele recebe, quando ele vende, ele recebe dinheiro. Então, ele vai guardar, acumular dinheiro, né? E vai tirar do país pouco dinheiro. Se ele compra menos produtos, ele, então, deixa de enviar dinheiro para outros locais, né? Se ele vende, ele junta dinheiro, ao passo que se ele compra, ele tem que mandar dinheiro para outro lugar. Ele tem que tirar o dinheiro dele e pagar os outros, né? Então, a balança comercial favorável seria o país exportar mais do que importar. Ou seja, ele vender mais do que comprar. Tá? Isso é balança comercial favorável. Faz parte do metalismo, então. A balança comercial favorável e o acúmulo de metais preciosos, né? Se o país ele acumula, quanto mais metais preciosos ele tem, mais rico ele é. Se ele tem muito ouro, ele é muito rico, né? Então, quanto mais produtos, mais metais preciosos o país tem, mais rico ele pode se considerar, tá? Então, duas características do metalismo:
acúmulo de metais preciosos e balança comercial favorável. Outra característica do mercantilismo é o protecionismo. O que seria o protecionismo? Seria a taxação de produtos importados, ou seja, o país iria taxar preços para os produtos importados. Tá? Então, ele não pagaria, dessa forma, preços elevados nesses produtos importados. Tá? Não, eu só pago X pelo trigo, pela cevada, né? Eu não vou pagar mais do que X. Então, ele taxou o produto. Isso é o protecionismo. Por quê? Ele está protegendo a sua nação. Né? Por exemplo, o Brasil quer comprar produtos dos Estados Unidos. Tá? Um exemplo. Bem, então, o Brasil vai comprar trigo dos Estados Unidos. Né? Então, o Brasil vai dizer, não, eu vou pagar R$100 no trigo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem 101. Não, o Brasil vai dizer, não, eu só pago 100. Ele está protegendo, né? O governo brasileiro está protegendo a nação para que não gaste mais do que deva. Tá certo? Isso é o protecionismo. Então, o protecionismo está ligado à taxação de produtos importados, o consumo de produtos naturais ou nacionais, né? Produtos, então, da própria região, terá que ser consumido ao invés de comprar produtos de outros lugares. Né? Se eu tenho a carne de boi aqui no Brasil, para que eu vou comer hambúrguer de outros países? Não é? Então, procura-se ver o consumo de produtos nacionais ao invés de importar. Dessa forma, ele está protegendo, o governo está protegendo a nação. Tá? Incentivo à produção manufatureira é uma condição do protecionismo, né? Dentro do mercantilismo. Então, incentivar a produção dentro da própria nação, ao invés de comprar produtos importados também. Tá? E a exportação, exportar mais do que importar, ou seja, vender mais do que comprar. Isso faz parte do protecionismo. Tá? E o pacto colonial, que seria um monopólio comercial entre metrópole e colônia, né? Onde a metrópole ela manda produtos manufaturados para a colônia, tá? E esses produtos manufaturados são feitos com matérias-primas de dentro do próprio país, de dentro da própria metrópole, tá certo? Então, ou seja, os produtos manufaturados são feitos com matéria-prima tiradas da colônia, né? Ou seja, a metrópole tira da colônia a matéria-prima, faz um produto e volta a vender esse produto para as colônias, tá certo? Dessa forma, a metrópole vai se enriquecer. Então, um exemplo. A época da colonização do Brasil, né? Portugal era a metrópole, o Brasil, a colônia. Tá? Então, Portugal vinha até o Brasil, né? Tirava daqui a matéria-prima, suponha que o pau-brasil. Né? Tirava-se, então, o pau-brasil daqui, levava para Portugal. Chegava lá, transformava o pau-brasil em mesa, cadeira, né, móveis, e mandava de volta para a colônia. Chegava aqui, vendia esses produtos a preços altos e ainda lucrava com isso. Então, quer dizer, a matéria-prima, que era o pau-brasil, foi levado para a metrópole transformou em produto manufaturado, né, em outro produto, manda de volta para o Brasil e vende esse produto que era daqui mesmo. Tá certo? Então, isso faz com que se caracterize o pacto colonial. Tá? Então, nós temos, então, algumas características dentro do mercantilismo e outras que são o metalismo, o protecionismo e o pacto colonial. Tá? Dentro do metalismo, nós temos acúmulo de metais e balança comercial favorável. O protecionismo vai proteger a nação através da taxação de produtos importados, o consumo de produtos nacionais, o incentivo
a consumir produtos da própria região, né? Um incentivo à produção manufatureira e o incentivo à exportação. Quanto mais produtos se exporta, mais se vende, mais a metrópole junta dinheiro, né? Ao passo que, se ela importar, ela vai comprar, ela vai ter que pagar, tirar dinheiro. Então, dentro do protecionismo, né, é incentivado exportar ao invés de importar, tá? E há também uma outra característica, que é o pacto colonial, ou seja, a metrópole retira a matéria-prima da colônia, transforma em produto manufaturado e vende de novo para a colônia esse produto, tá? Então, nós vimos aí o mercantilismo, tá? Mercantilismo, que foi uma prática econômica, a primeira fase do capitalismo, tá? Que surgiu lá no século XV e foi do século XV ao XVIII, tá certo? E ele visava o lucro, né, da metrópole, tá? Então, vocês podem fazer agora as atividades relacionadas às vamos ver aqui, 31, 32, 33, 34 e 35, tá? Do livro de vocês, tá certo? Vou falar um pouquinho agora sobre o absolutismo. O que seria absolutismo? Absolutismo vem de absoluto, tá? Então, absolutismo é absoluto. Quando a gente diz que existiu uma monarquia absolutista, a gente dizia que existia um governo que era baseado em monarquia, né? Onde o poder era passado de pai para filho, o poder era hereditário, não havia eleições, tá? Porque era um regime absolutista, ou seja, esse governante não aceitava opiniões de outras pessoas. A sociedade não podia opinar no governo deste governante, tá certo? E isso existiu, tá? O governo absolutista, as pessoas não podem dar opinião sobre o governo, não podem criticar o governo. Por isso ele é absolutista, que ele acha que ele manda sozinho, e na verdade ele manda sozinho, sem o apoio da sociedade. Então, no governo absolutista, uma monarquia absolutista, o rei faz o que ele quer, tá certo? Sem pedir opinião a terceiros. Caiu aqui a internet, mas voltamos, né? Então, olha só, o governo absolutista, ele vai fazer, né, numa monarquia absolutista, o rei vai fazer o que quiser sem a opinião de terceiros, sem pedir a opinião de ninguém, né? E ai daquele que ousar dar opinião ao governo, ao governante, tá certo? Então, uma monarquia absolutista, ela é caracterizada por uma acentuada concentração de poder, ou seja, o poder ele vai ficar centralizado nas mãos do rei, tá? Então, o rei de Portugal ele vai se tornar, nesta época, uma monarquia absolutista, só ele manda, né? Outra característica de um governo, de um governante, de uma monarquia absolutista, é que eles acreditam que o poder deles vem de Deus, né? Ou seja, ele é rei porque Deus quer que ele seja rei. Isso é a teoria do direito divino dos reis, tá? Então, ele acha, olha a teoria do direito divino dos reis. O rei passa para a sociedade que ele é rei porque Deus quer. E a sociedade, com medo de contrariar Deus, aceita tudo aquilo que o rei faz. Na verdade, o rei é um grande safadinho, né, que fala isso para a sociedade para se manter no poder, né? Então, ele usa a teoria do direito divino, tá? Ou seja, ele diz que ele é rei porque Deus quer. Essa é a teoria do direito divino, tá? Dos reis. Outra característica é que ele recebe apoio de diferentes classes.
Claro, com medo, né, a sociedade com medo, né, de contrariar a vontade de Deus, que Deus quer que aquele cidadão lá seja rei, então a sociedade vai aceitar tudo que ele fala e ficar quietinha, tá certo? Os reis têm o apoio da burguesia, têm o apoio da nobreza e têm o apoio do clero para se manter no poder, né? Cada qual dessa parte dessa sociedade, a nobreza, o clero e a burguesia têm interesses próprios para manter o rei no poder. A igreja vai ter interesse de manter o rei no poder, porque o rei vai mandar fazer expedições, descobrir novas terras, né? E a igreja vai poder conquistar fiéis para ela. Então, a igreja tem interesse de manter o rei no poder por isso, né? A burguesia tem o interesse de manter o rei no poder porque quando o rei manda fazer as expedições para descobrir novos continentes, novos povos, né? Essa burguesia vai lucrar realizando comércio. Então, a burguesia tem o interesse de manter o rei no poder para que possa lucrar através do comércio. E os nobres têm interesse de manter o rei no poder, porque assim eles também vão viver as regalias que o rei vive, né? Os nobres vivem às custas, né, do rei, tá certo? Eles não pagam impostos, eles vivem das festas, de tudo aquilo que o rei proporciona, das banquetes, das comidas, né, que o rei proporciona. A nobreza vive ali e não paga nada, não paga imposto, não paga nada. Então, há o interesse dessas três classes sociais de manter o rei no poder. A igreja, a nobreza e a burguesia. Cada qual tem o seu próprio interesse em manter o rei no poder. Tá? Além disso, existem alguns filósofos que defendem a manutenção também do rei no poder. Tá? Thomas Hobbes, que escreve o livro O Leviatã, e nesse livro ele diz que o monarca ele tem que existir para manter a ordem social. Então, esse filósofo Thomas Hobbes, ele defende a manutenção do absolutismo monárquico, né? Ele diz que somente um monarca absolutista pode manter a ordem social, tá? Outro filósofo também que defende, né, a manutenção do absolutismo é Maquiavel. Maquiavel escreve O Príncipe, o livro chamado O Príncipe. E nesse livro ele defende a centralização do rei, a centralização do poder nas mãos do rei. Ele acredita que o rei tem que ser o chefe religioso, o chefe econômico, o chefe político, né? O chefe social. O rei tem que manter todos os poderes e o controle do Estado em suas mãos e tem que governar com firmeza. Isso é um modelo de governo absolutista, tá certo? Se nós trouxermos isso para os dias atuais, a gente vai perceber uma grande ligação de uma parte da sociedade para com o nosso presidente da República, né? Que quer que ele governe com mãos de ferro e acabe com o Supremo Tribunal, né? Que ele seja o chefe de todas as partes do governo, né? Bem, com esse poder centralizado, então, nas mãos do rei, surgem as monarquias nacionais ou os estados nacionais, né? Esse absolutismo centralizado, o poder centralizado nas mãos de uma única pessoa, que é chamada de absolutismo, faz com que surjam as monarquias nacionais. O que seriam as monarquias nacionais? Seriam as nações, os países, com um governo centralizado, com a centralização política, a centralização do poder nas mãos de uma única pessoa, que seria o rei. Tá? Essa centralização vai se dar com uma aliança entre burguesia, rei e igreja, né? Então, a aliança entre burguesia, os comerciantes, a igreja, que tem o interesse de
conquistar mais fiéis. E o rei, que faz parte da nobreza, os três se juntam e vão fazer com que o rei se torne mais forte. Cada qual tem o seu interesse próprio. A igreja interesse em conquistar os fiéis, a burguesia interesse em comercializar e a nobreza o interesse de se manter, né, vivendo às custas dos trabalhadores, tá certo? Então os três se unem e fortalecem o poder do rei, tá? Então aí nós temos as características do absolutismo, que está no capítulo 4, da página 36 à página 40, tá? E aí eu vou pedir que vocês também realizem os exercícios da página 36, 37, 39, 41, 42 e 43, tá? E nós, então, encerramos essa unidade que falamos das grandes navegações, né? Do mercantilismo e do absolutismo, tá certo? Referente ao capítulo 1 do nosso livro, tá certo? Então, encerramos hoje aqui o capítulo 1 do nosso livro, estudando o mercantilismo e o absolutismo. Até a semana que vem, provavelmente a gente vai corrigir esses exercícios que foram passados hoje, tá? Fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Até a semana que vem.